Socorro. Socorro, o Tom Farias. Estamos ao vivo. Deixa eu fazer uma brincadeira aí ao vivo. Brincadeirinha ao vivo. Então, gente, muito boa noite. Bem-vindos ao Festival Fliparacatu. Esta é a última mesa de um dia que foi muito longo, onde, por coincidência, começou também com uma mesa onde o Tom Farias estava comigo e a Socorro estava assistindo. Então, a mesa de hoje é sobre realidades periféricas, como o romance existe dentro ou conectado com os escritores. Eu vou deixar depois que eles se apresentem, porque essa mesa também ela própria é uma inesperada ficção, porque tinha uma outra composição, e então a gente tem nós para falar desse tema que tem muito que ver com quem escreve ficção. Eu começaria, antes de pedir a cada um dos dois uma pequena introdução, com uma história que aconteceu comigo, com o escritor, em Portugal, em Óbidos, em 2017. O escritor, ele me pediu, era um escritor inglês, que ele já faleceu, chama Vijay Naipaul, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, e ele pediu para ver a biblioteca da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Joanina, que é não sei para quem já viu, entende, que é uma biblioteca que um rei com muito dinheiro, de origem muito duvidosa, mandou fazer. Mas o Vijay Naipaul, que escreveu, um escritor de origem indiana, que escreveu livros importantes, me ensinou uma coisa sobre essa realidade periférica, onde começa o romance, que é o que nos traz aqui, que era com isso que eu gostava de começar esse diálogo, que é, ele me falou assim, e eu perguntava, como é que um escritor de ficção se separa da realidade que cria, como é que ele não deixa que ela contamine na ficção a sua própria vida, ou que a sua própria vida contamine mais do que essa criatividade. E ele me respondeu assim, Socorro, Tom, falou assim, se você mudar os nomes, os Campos Elíseos podem terminar na Trafalgar Square. Você só tem que saber descrever. Ele já estava muito velhinho, mas nessa altura ele já não está entre nós, mas a leitura depois das obras dele, a gente percebe isso, que aquela realidade também interior, também dramática, ela era a vida dele com outro nome. Feita a introdução, eu vou passar a palavra a Socorro e que explique um pouquinho para nós o seu trabalho, quem você é. Depois eu farei isso, pegando nisso, como é que a Socorro existe nos livros da Socorro. Bom, boa noite. Você falou de Óbidos, eu lembrei, boa noite, Tom, e eu lembrei que em Óbidos foi a primeira vez que eu vi um evento literário dentro de uma igreja, e eu fiquei desejando que se repetisse depois no Brasil, e está se repetindo aqui, graças ao trabalho do Afonso, e a Fliparacatu está começando de uma maneira muito bonita. É horrível fazer uma apresentação própria, porque a gente sempre tem medo de falar menos ou mais do que deve. Mas a verdade é que eu sou jornalista, sou de Fortaleza, sou do Ceará, nasci em Fortaleza e vivo em Fortaleza desde sempre. Eu acho que isso me define bastante, o suficiente, talvez até para encerrar por aqui, mas vou dizer mais um pouco. Eu trabalho com literatura, sou jornalista, mas trabalho com literatura desde que terminei o jornalismo, porque eu fui logo fazer pós-graduação em literatura. E, fazendo um resumo, eu sou professora da Universidade de Fortaleza, e os cursos que eu coordeno lá de pós-graduação são cursos sobre escrita. São cursos, cursos de literatura, mas para pessoas que desejam escrever ou ler melhor. Isso é uma metade da minha vida, outra metade da profissional. Outra metade da minha vida profissional é como escritora de muitos caminhos, mas, sobretudo, de ficção. Eu tenho livros de não ficção no começo do meu trabalho, mas hoje eu tenho muito mais dedicação, tempo dedicado aos livros de ficção. Só para começar, eu acho que está suficiente.
Tom, por favor. Fica até assim, né? Só para começar. O pessoal está com medo de fazer mesa comigo, porque esse é o terceira pessoa que vem substituir a minha mesa. Era com Paulo Scott, né? Na verdade, era com a Bianca Santana, e a Bianca disse, olha, eu não vou poder viajar porque eu peguei Covid. E lamentamos demais, tal. Perdi uma mesa importante, né? A gente ia falar sobre Carolina, Sueli, Carneiro, essas coisas todas. E aí o Paulo Scott vai fazer uma mudança e resolve pegar uma caixa. Instalou a coluna dele. Ele disse, olha, eu não consigo nem andar. Estou sendo levado para o hospital. O Afonso, então, foi procurar uma alternativa. É com quem? É com o Tom Farias? Não sei, não. Tom Farias. Mas estamos aqui, gloriosamente, porque nós pegamos, né, de jeito o Zé Manuel e a Socorro. Mas, assim, bom, eu sou jornalista há muitos anos e tive a sorte de começar no jornalismo aos 14 anos. Leio desde os 13, 12, por aí, mas leio literatura como Machado de Assis, Raul Pompeia, o Ateneu, eu sabia o Ateneu de cor aos 13 anos. Não devo ser uma boa pessoa, né? Não devo bater bem da bola, né? Augusto dos Anjos. Então, essa foi uma literatura que me formaram até os 16 anos. Então, era a pessoa mais chata que tinha na escola, porque quando a professora mandava ler alguma coisa, os alunos viravam a cara, porque era para ler alguns capítulos, alguma coisa, eu já tinha lido o livro todo, enfim. Então, eu ficava um pouco por aí. Eu fiz comunicação, né, e depois fiz letras. E em letras eu fiz um mestrado na área de literatura comparada brasileira com africana, né? Sou jornalista ainda hoje, porque me aposentei, entre aspas, do serviço público, né? Na verdade, abandonei o serviço público, pelo qual servi há 23 anos. Escrevo na Folha de São Paulo, tenho 17 livros, 16 prêmios literários, enfim. Então, é um pouco da minha jornada de escritor e militante nessa área do livro e da literatura. O Tom é também colunista da Folha, às quartas-feiras, onde a gente se encontra. Nem todo mundo é perfeito, então não tem jeito. Então, agora entrando de cabeça aqui no até onde vai o romance. Escritor, a ficção ela é um gênero completamente diferente de tudo o resto, que é o trabalho de jornalismo, mas é no jornalismo que a gente aprende ficção. É lá que a gente já desperta. Essa realidade periférica nos ensina o quê? Esse livro, inclusive, nasceu de uma matéria de jornal. Ele começou a existir por causa de uma matéria de jornal. Eu acho que, no meu caso, a formação no jornalismo ela serviu muito para me ensinar a observar o mundo e me ensinar a observar a realidade, para que, a partir dela, eu pudesse fazer ficção. E esse livro ele existe por causa de uma matéria de jornal. Então, é muito específico a história desse livro, a publicação desse livro e o processo de escrita desse livro, porque surgiu de uma notícia de jornal quando eu precisava de uma boa história para concorrer a uma vaga de um curso com o Gabriel Garcia Marques. E eu não conseguia encontrar nenhuma boa história, e acho que nunca conseguiria se eu não tivesse ido buscar uma história cearense, que ser cearense é uma grande vantagem, porque nunca vai faltar motivo e tema para escrever livro de histórias cada vez mais absurdas. Então, eu precisava concorrer a uma vaga, eu estava concorrendo a uma vaga no curso com Gabriel Garcia Marques, é uma história longa, que eu já contei milhões de vezes, eu tenho a sensação que todo mundo já sabe quando eu vou contar, mas chegou um momento em que eu precisava mandar uma sinopse para que ele lesse e aprovasse. Então, eu vi uma matéria de jornal sobre uma cidade lá no interior do Ceará, que se chama Caridade, e que a matéria era sobre a peregrinação para São Francisco, em Canidé. A repórter estava em São Francisco e uma pessoa disse, olha, você tem que ir até Caridade ver o absurdo que está acontecendo. Ela foi, e a situação era o seguinte, o prefeito, nos anos 80, tinha mandado fazer uma estátua para Santo Antônio,
para que a cidade fosse também centro de peregrinação religiosa, como Canindé é para São Francisco. Então, mandou fazer um Santo Antônio, que ia inaugurar no 13 de junho, sei lá, de 85. E fizeram o projeto do santo, 33 metros, ia ficar no morro lá de Caridade, tudo certinho. E o mestre de obras estava responsável pela construção. Eles foram montando o corpo no morro, de baixo para cima, como deve ser, os pés, subindo, tudo direitinho. E o mestre de obras tomou uma cachaça a mais, várias cachaças a mais, e disse, não, a cabeça a gente vai montar no chão, depois a gente vai levar a cabeça inteira. E aí ele foi questionado, a gente não é melhor pegar as peças e levar para montar peça a peça, como foi o resto do corpo? Ele, não, a cabeça a gente vai montar no chão, e a gente leva a cabeça e encaixa lá em cima. Só que o morro muito íngreme, isso nos anos 80, uma cidade muito pequena, muito pobre, não subiu a cabeça, ela está lá no chão até hoje. E é uma cabeça do tamanho de uma casinha, assim, é uma cabeça, dá para viver. E a matéria do jornal era já em 2005, e a pessoa estava dizendo que alguém precisava fazer alguma coisa, porque era um sacrilégio. E aí tinha a aspa lá da senhora que foi ouvida, ela dizia, olha, isso aqui, essa cabeça, ela serve de morada de bicho, ela serve de banheiro público, ela serve de motel, e até um vagabundo já morou aí dentro. Então, e aí, quando eu vi a matéria que eu tinha que escrever a história para mandar esse resumo para o Garcia Marques gostar, que parece uma coisa... Isso parece ficção, isso quando eu lembro parece ficção. Eu gostei do vagabundo. Eu não devia dizer essas coisas dentro da igreja, mas eu gostei do vagabundo porque eu fiquei imaginando, eu venho de uma família muito católica e eu tenho minha avó era semi-analfabeta e tinha um oratório com muitos santos, e eu dormia com ela no quarto, toda noite antes de dormir ela abria o oratório e ia rezar, e tinha um santo para cada pessoa da família, e ela ia dizendo todos os problemas de todas as pessoas, e eram muitos problemas e muitas pessoas. E ela pedia para cada um, era minha tia tinha enxaqueca, fulano que tinha enxaqueca, fulano que não arranjava emprego, fulano que não parava de beber, fechava o oratório, ia dormir, e eu ficava tentando entender como é que ia acontecer ali, porque ela rezava para o santo, o meu tio que bebia estava no Rio, e meu tio realmente ficava um tempo sem beber quando ela rezava, eu ficava tentando entender como é que ela falava para o santo, e o santo ia para o Rio, mas o santo... Eu me perguntava desde cedo, e me pergunto até hoje, o que é a oração. O que é a fé e o que é a oração, como é esse trajeto. Então, nesse raciocínio, nessa dúvida que eu tenho até hoje, eu fiquei pensando, se o tal do vagabundo entrasse na cabeça, e por um acaso as orações pedindo casamento, né, que aqui a gente pede casamento, em Portugal se pede casamento também para Santo Antônio, ou é mais coisas perdidas? Casamento. Também, agora já... Não tem dado muito certo, mas é isso. Mas aí eu fiquei pensando, se o vagabundo entra na cabeça e escuta o que é que as pessoas estão pedindo de casamento, as histórias de amor, ele vai... Não sabia o que eu ia fazer com isso na hora que eu pensei, mas eu pensei, seria legal se fosse o vagabundo, se fosse, sei lá, um dos romeiros que estava indo, ou um padre, Maria, eu não posso dizer essas coisas na igreja, mas seria mais interessante para a ficção que fosse um sujeito de quem nunca se esperaria receber o dom de ter um milagre de ouvir o Santo Antônio. E aí eu mandei essa sinopse para o Garcia Marques, ele gostou, me chamou para a oficina. Eu fui para a oficina, eu era a única brasileira, isso eu estou resumindo muito, e quando eu contei a história, ele já estava com lapso de memória, ele precisava repetir, e aí, quando chegou na minha vez, que eu passei a história, contei mais, que eu tinha desenvolvido um pouco mais, e aí ele dizia assim, bom, mas você disse que a história saiu de uma matéria de jornal. Foi. Mas o homem existe, a cabeça você inventou. O homem... Não, o homem não existe. A cabeça existe, mas o homem é ficção. Aí ele, não, eu estou perguntando o que é que estava na matéria do jornal, o que é que tem lá onde você mora. Tem um homem que pensa que a gruta é uma cabeça. Eu disse, não, tem uma cabeça, mas não tem o homem. E aí eu tive que levar um tempo explicando para o Garcia Marques que existe uma cabeça oca onde as pessoas podem entrar no Ceará. E eu tive que provar, tive que mostrar a imagem. Mas tive a hora que eu disse, ele é muito atrevido, porque ele está duvidando que no Ceará tem uma cabeça gigante, mas ele fez a gente acreditar em um monte de coisa muito mais absurda. Né? Então, a minha relação com a ficção e a verdade e o jornalismo, eu já nem sei mais explicar, porque está nesse ponto. E o Garcia Marques, ele era, desde um notável jornalista que conseguiu escrever aquele livro Notícia de um Sequestro, que ele escreve a 300 páginas sem um adjetivo, que é uma coisa extraordinária, até toda a saga dos Buendia,
que a gente precisa de cábula para não se perder e que nenhuma das versões é igual à outra. Mas, Tom, a gente fala muitas vezes que a realidade, pegando também no jornalismo, que a realidade sempre ultrapassa a ficção. Mas tu que és um biógrafo de gente importante, da escritora de Carolina Maria de Jesus, alguma vez, isso é uma pergunta que eu ando para fazer a você faz tempo, que é, alguma vez você teve a tentação da ficção quando a gente faz biografia? Caramba. Mas o Gabo era bem interessante porque ele inventava a própria história, né? E a gente nunca sabia quando é que ele estava dizendo exatamente a verdade. Muito fascinante isso, essa viagem. Mas eu acho assim que eu sempre quis ser ficcionista, né? Essa é a minha ideia. Na verdade, eu queria ser compositor de escola de samba. E fazia samba, essas coisas todas. Eu fui querer inventar ser poeta. E eu fui trabalhar na Agência Estado e escrevi um livro chamado Recolta de Sonetos. E o Goulart trabalhava quase ao meu lado, Ferreira Goulart. E um belo dia eu falei, bom, vou dar esse negócio para o Goulart, encadernei, tudo bonitinho, os sonetos todos, não me lembro quantos eram. E aí falei, Goulart, você poderia dar uma lida, tal, o que você acha, né? Para assim, gostei. Aí eu falei, pode fazer um prefácio, alguma coisa assim, né? Eu vou empurrando devagar. E eu falei, tudo bem, isso é uma segunda-feira, passa aqui na quinta. E eu fui quinta, outra quinta, uma outra quinta, 3 meses de quinta-feiras com Ferreira Goulart. E um belo dia, acho que encheu o saco disso, eu acompanhava ele até o ônibus, que ele ia para casa, tal, ia conversando com ele, mas nada do livro. Aí um belo dia ele, senta aí abriu a gaveta, uma mesa velha, aquela gaveta de fundo, a encadernação estava no mesmo lugar que ele tinha colocado, ele não mexeu lá, ele fazia crítica de arte no Estado. E aí pegou assim, sentou, aí abriu, olhou, rapidamente assim. Em 5 minutos, ele falou assim, uns 2 ou 3 são bons. Aí me devolveu. Até hoje eu não sei quais são os 2 ou 3 que são bons do Goulart. Né? Eu acho que não dá certo ser poeta, né? Ainda mais sonetista. Não vai funcionar isso na minha vida. Mas eu penso que a atividade jornalística ela está muito diversa da ficção. Ela são atividades completamente diferentes. Mas a ficção pode se aproximar do jornalismo. Né? Eu tenho 3 romances publicados, né? O Crime do Rio Vermelho, que eu publiquei em 2001. A Bolha, que eu publiquei há 3 anos, se eu não me engano. E agora Toda a Fúria. Né? Mas quem for ler os meus livros de ficção vão encontrar elementos de identificação social, ou um prédio, ou uma rua, ou um ambiente qualquer que remeta. Eu acho que essa proximidade facilita a familiaridade do leitor com o que eu estou escrevendo. A outra é a linguagem. Né? Quanto mais a gente, mais coloquial, mais comum. Eu acho que isso também, a gente não pode... Tem aquela história, né, de achar que o leitor sempre é aquele que tem um nível acadêmico, né? Aquilo que Carolina Maria de Jesus sofreu nos anos 60, né? Ou seja, pode escrever, uma mulher dessa escrevendo, sabe? Enfim, não tem sentido. Então, isso aproxima do meu livro. O que é muito interessante, né? Que é quase um livro, quase um romance-reportagem, né? Mas não nesse sentido, é que algumas coisas são tão reais que realmente parecem reais. Né? E coisas que parecem ficção são reais, de fato. Né? 2 casos aqui no Toda a Fúria. Um é a história de um jovem, né, que vive numa família completamente desestruturada. Você não vai dar spoiler. Vou. Qual o problema da spoiler? Não, não há problema Você estava falando.
O interessante do livro é ler o livro, né? Mas, enfim, senão a gente não escrevia orelha, não escrevia prefácio, nada disso no livro. Mas o interessante é que eu fui fazer pesquisa de campo para escrever esse livro. Então, o jovem ele é preso nas instituições de correção, né? Ele vive nas ruas, ele lida com uma outra linguagem, um outro universo linguístico, que as pessoas ficam pensando, como é que você conseguiu escrever isso, essas linguagens todas, né? Pega a visão, sabe, um monte de coisa assim, que eles realmente falam e lidam com isso. Então, assim, eu não acredito que você, um cara, conseguiu escrever isso dessa forma. Mas eu encontrei 2 relatos que eu achei fundamentais. Um era um diretor de uma instituição de menores, e ele queria fazer um aniversário de 15 anos da filha. Ele empregava os moleques para vender droga para ele na rua. Então, os moleques iam vender droga para ele na rua. Eu falei, isso não é uma história, isso não pode ser verdade, né? E o outro é que, no Rio de Janeiro, havia sequestro de mulheres para roubo de cabelo. As mulheres eram sequestradas para roubar o cabelo delas. Então tinha uma instrução para as mulheres não andarem de rabo de cavalo, que era muito fácil, né? Já estava preso, o cara pegava, mobilizava, cortava o cabelo. Então, muitos relatos de mulheres nesse sentido, né? Então, isso rouba qualquer ficção. A gente escrever isso, as pessoas não vão acreditar que isso realmente era uma coisa que existia. Então, eu acho que tem sempre essa correlação. O que facilita, às vezes, ao escrever, é a facilidade com que você tem para escrever. Como eu escrevo há muitos anos, eu escrevo todos os dias, eu leio todos os dias, né? Leio mais de um livro de uma vez. Então, essa facilidade me faz criar imaginação. Eu escrevi A Bolha durante a pandemia, né? Em 6 dias, um romance em 6 dias. Então, assim, eu falei, vou escrever um conto, né? Publicar na rede social, está todo mundo online, né? Gente casada, separada, está todo mundo online, né? Você olhava, está todo mundo online. 2, 3 horas da manhã, está todo mundo online. Eu falei, a pessoa está pirando, então vou escrever uma história, né? E vou publicar na rede social para entreter essas pessoas. A história foi crescendo, o conto foi crescendo. Falei, está virando um conto machadiano, né? Aquele de 30 capítulos. E aí eu acabei me dando conta que eu não estava escrevendo um conto. Era uma história que ia além do conto. Já tinha passado de ser novela. E aí virou realmente um romance. Eu resolvi transformar esse romance em folhetins. Contei a história do folhetim no Brasil. Marquei um horário de publicação dessa história no Facebook. E as pessoas ficavam enlouquecidas quando eu atrasava 20 minutos, 30 minutos. Hoje não vai ter, mandava um monte de mensagem, não vai ter. Então, assim, eu acho que tem essas similaridades, essas confluências. Primeiro que alimenta muito, né, para quem cria, né? Depois, assim, é um universo com amplas possibilidades. Então, eu ando sempre com o meu caderninho de anotação, porque nada melhor a ficção do dia a dia. As conversas, eu fico olhando as conversas assim, foi muito interessante. A minha estação do metrô passa e eu perdi a estação. Mas a história estava tão interessante que valia a pena perder a estação. Os diálogos são uma coisa inverossímil. Então, é um pouco do meu caminho. O processo criativo, eu não escrevo ficção, escrevo colunas 3 vezes por semana, eu escrevo em 3 jornais, um aqui no Brasil, outro em Portugal e outro em Angola, todas as semanas. Então, mas eu escrevo sobre crônica. Eu nunca me atrevi a escrever ficção, porque eu sempre acho que vou ficar aquém. Então, eu tenho uma admiração extraordinária por quem consegue sistematizar aquilo para além do momento. Eu sempre fico pensando nessa obra impossível que é pegar num pedaço de vida ou de imaginação e transformá-lo em vida, e como é que vocês
como é que quem dá à luz essas histórias, quais são os momentos nessa criação, ou seja, nessa realidade periférica, até onde vai o romance, de novo o tema da nossa mesa. Se nesse processo, Socorro, você sente esses momentos onde a gente acha que não vai mais à frente, que não vai sair da realidade, que o romance não vai ter lugar, a pulsão por continuar ou por desistir, ela é presente no processo? No meu caso, eu fiz algumas formações na área de cinema, de roteiro de cinema, porque esse curso Garcia Marques era para o cinema, era na Escola de Cinema de Cuba. E então eu me interessei, inclusive um dos cursos mais importantes que eu fiz com a Paloma, um curso com o Guilherme Arriaga no Chile, um curso de roteiro, que foi depois desse curso que eu consegui escrever o Cabeça do Santo, porque a escrita do roteiro, o profissional de cinema, ele precisa ter tudo muito claro e bem definido, porque é uma produção caríssima por trás disso, então é preciso definir cenários, locações, atores e tal. Então, o roteiro de cinema me ajudou muito a organizar as ideias, e esse curso que a gente fez lá no Chile, além de ter sido maravilhoso viajar com a Paloma e ficar esses dias com ela e Mariana, filha dela, me ajudou a organizar, a dar uma ordem para o trabalho do Cabeça do Santo, né? E aí, então, eu sistematizo um pouco para não correr o risco de, em algum momento, me perder ou desistir. O Garcia Marques tinha uma ideia de que é preciso ter o eixo inteiro do livro antes de começar a escrever. Jorge Amado, pai de Paloma, dizia o contrário, que não se deve pensar em como é que se vai terminar, nem ter eixo, porque a história se movimenta e os personagens vão dando. Tem uma história incrível da Dona Flor, que a Paloma conta. Isso. Então, são métodos diferentes, né? Mas eu levei 6 anos, não 6 dias, para escrever o Cabeça do Santo, e, para responder sua pergunta, todo esse tempo da minha vida, o livro vai atravessando todos os momentos. Eu vou encontrando... Eu tenho a sensação de que se abre uma espécie de portal quando você decide escrever, no meu caso, quando eu decidi escrever o Cabeça do Santo e o Oração para Desaparecer, que é o livro que está saindo agora, que eu não vi ainda, mas já tem gente recebendo e lendo. Parece que, a partir do momento que se decide, eu vou escrever sobre isso, as coisas relacionadas a esse assunto começam a vir e a surgir, e a minha vida fica sendo toda entrecortada pelo tema, pelos personagens, pela história ali que eu estou desenvolvendo. Então, acaba que não tem nada diretamente da minha vida no livro, nada, mas tem tudo, tem esse tempo. Você estava falando que a tua vida fica completamente entrecortada quando você está escrevendo, é isso? Pela pesquisa, pela escrita, pela atmosfera. Durante a escrita do Cabeça do Santo, eu fui convidada para fazer um trabalho na Embaixada do Brasil em Praia, em Cabo Verde. E aí lá eu conheci muitas coisas, mas entre elas a Mayra Andrade, a música da Mayra Andrade, em 2009. Então ela acaba que esse personagem que fica na cabeça, o Samuel, ele escuta as vozes rezando, mas ele tem muita vontade de ir embora, porque não era para ele estar ali, mas tem uma voz que não reza, ela só canta. E ele acaba ficando porque ele quer saber quem é essa mulher que está cantando, que música é essa. E a música que me inspirava era uma música da Mayra, eram as mornas, cabo-verdianas e tudo. Então as coisas vão se misturando e eu ganho muito. Por isso que eu gosto de demorar. O Oração para Desaparecer foram 7 anos, mas eu comecei a escrever, na verdade, em 2006, quando eu fui para o Minho, fiquei um tempo em Aboim da Nóbrega, num lugar, porque eu fui encontrar uma senhora que começou a revitalizar a ideia dos lenços dos namorados, pedir que as pessoas fossem às casas no alto da montanha, visitar os idosos e perguntar, por um acaso não tem um baú aí, não tem um lenço bordado, não tem uma avó, bisavó? Porque o lenço dos namorados era um negócio incrível. A mulher bordava um verso de amor e dava para o rapaz, para o pretendente, na missa do domingo. Aí, no outro domingo, se ele tivesse com o lenço no bolso da calça da blusa, ele aceitava. Eu tinha aceito o pedido de namoro. E eu fui pesquisar. Então, eu comecei esse livro, então, nessa pesquisa de 2006, o Oração para Desaparecer, e as pessoas que eu fui conhecendo, que fui encontrando, que fui descobrindo, elas foram modificando a minha vida. Então, não tem nada da minha vida no livro, mas a minha vida é completamente modificada pelo livro. Porque pela pesquisa, as pessoas... Então, muitos amigos eu fiz por causa dos livros, durante a pesquisa, durante a escrita, e é um negócio que para mim, é uma experiência de muita transformação.
de muito conhecimento, de muito entendimento. Eu entendi muito Portugal depois, por causa da escrita do Oração para Desaparecer. A personagem principal desse livro, ela chega, ela está num buraco enterrada, ela está esperando morrer, e ela é retirada desse lugar, e ela não conhece essas pessoas que retiraram. E, quando ela tenta falar, a pessoa que tirou, o senhor que tirou ela do buraco, diz que ela é brasileira. E a única coisa que ela sabe é que ela é brasileira por causa do sotaque que é reconhecido. Ela está sem memória, ela não lembra o próprio nome, de onde veio, quem enterrou, porque que aconteceu isso com ela, porque ela está machucada. Ela é desenterrada numa aldeia em Portugal. Então, eu aprendi muito sobre Portugal e sobre ser brasileiro e falar português por causa da pesquisa desse livro. Então, eu agradeço demais. Quando o livro é lançado, que é o que está acontecendo agora, o que tiver para acontecer, se o livro vai vender, se as pessoas vão gostar, é lucro. O bonito e o forte, para mim, é a travessia inteira da escrita, que é muito, muito profunda, muito modificadora. É como se a tua vida não tivesse no livro, mas a tua vida fosse o livro. Algo assim. Tom, 6 anos, 7 anos, você 6 dias. Nesse processo atômico de escrita, o ato da escrita, ele é diferente do ato do pensamento. Como é que isso acontece no teu processo? Não sei, não. Não tenho a menor ideia. Cada pergunta, gente. Eu acho que os processos de escrita são muito diferenciados, né? Tem coisas que eu tenho um arquivo de histórias não concluídas, que eu começo e daqui a pouco ele não se desenvolve por alguma razão. E eu deixo lá, parado, sem que seja incomodado, porque está em gestação. Talvez um outro momento, pode ser que ele aconteça, né? Então, mas tem outras coisas que acontecem. Você falou, eu sou colunista da Folha, e tem artigo que eu escrevo em meia hora, e não mexo uma vírgula. Tem outros que eu levo 5, mexo no título, mexo não sei das contas, mando para o editor, daqui a pouco, olha, muda para esse aqui, é esse, tal, enfim. Então, eu acho que isso acontece também com... né, eu não sou o único autor que escreveu um livro em tão pouco tempo, né? A história do Brasil e no mundo tem vários autores que escreveram um livro assim. Se for contar o Lima Barreto, que escrevia um livro por necessidade financeira, né? Você pega os originais de livros do Lima na Biblioteca Nacional, parece que ele estava em transe, uma coisa assim. O outro era o Zé Lins do Rego, primeiro livro do o Menino do Engenho, e precisou uma comissão. E até o Zé Olímpio perguntou, esse cara é escritor mesmo, né? Porque era uma coisa assim, pavorosa, e é um clássico da literatura brasileira, né? Então, eu acho que talvez eu não tenha esse momento de tanto respiro. Eu sempre não sei o que vai acontecer no outro dia, então eu preciso entregar logo aquilo. Eu não sei o que vai acontecer no outro dia, comigo, né? Com a minha memória, com o meu estado físico. Vou levantar da cama, né? As pessoas falam, precisa ter inspiração para fazer alguma coisa. Eu falei, imagina você ter inspiração e estar entubado com a Covid, como é que faz? A aspiração não vai resolver. Então, eu cavo a aspiração. Eu arranco essa aspiração de dentro da terra, sei lá, né? Ela precisa me responder, não eu ficar à mercê da resposta dela. Então, eu vou lá e ela vai ter que me obedecer, não tem jeito. Então, acho que é um exercício sempre, eu falo sempre nas minhas oficinas, né, os cursos que eu faço para que as pessoas, enfim, aprendam a escrever, né, é sobre isso. Primeiro, um exercício diário. Não há como você ter uma prática dessa se você não, todo dia, você não estiver ali escrevendo, fazendo exercício da escrita. Não importa o que você vai escrever, não importa. Escreva, bota no papel, faça exercício. A outra é da leitura, é preciso ler. Né? Eu cheguei à literatura pela leitura. Né? Eu era aquele menino, minha família tinha muitas mulheres, eu era um menino que ficava muito em casa, sentado, né? A minha
minha casa tinha uma sala, tinha um negócio mais ou menos assim, mas era menor. As mulheres todas sentadas, na sala conversando, eu sentado ali, não ia à rua. Eu até fiz um livro de memórias agora, né? Confissões de um Menino Preto, que eu conto 25 histórias da minha infância, né? Como a gente criava os nossos próprios brinquedos, né? Carrinho de rolemã, né? As mães brigavam para a gente entrar para tomar banho, canela toda cinza. Hoje as mães brigam para os filhos saírem do quarto, né? Mas era bem o oposto disso. Então eu ficava ouvindo essas histórias ali, as mulheres contando causos. Meu avô morreu com 112 anos. Então eu tinha muito causa. Então acho que essas coisas foram me alimentando de alguma maneira como contador de história. Se eu sou um bom contador ou não, eu não sei, né? Os prêmios não devem ser aleatórios, né? Em função disso. Mas eu penso assim que cada um tem um processo diferente, não deve seguir o mesmo processo do outro. Não sei se precisa de curso para para ser escritor, né? A Carolina tinha apenas a segunda série do ensino hoje, chamado Fundamental, né? E escreveu diários, romances, peça de teatro, música, poesia, né? Enfim, será que isso é um padrão? Então, eu louvo muito Socorro, né, porque eu conheço bastante as histórias dela. Ele estava lá com a Pilar, e a Pilar falando da Socorro e de outras pessoas lá em Lisboa, lá na Fundação José Saramago. Mas, assim, eu talvez, a minha forma de me alimentar como artista da palavra seja essa pressa que nós temos da sobrevivência, né? Na minha família, os homens sempre morreram muito cedo, né? O homem mais velho que morreu da minha família tinha 39 anos. Então, quando eu fiz 40 anos, eu estava viajando e a minha mãe não conseguiu falar comigo, então ela ficou desesperada. A ideia dela é que eu não tinha chegado aos 40 anos, né? Então ela ficou desesperada e eu recebi um telefonema. Eu estava num ambiente, né? Não são os telefones os celulares de hoje, mas era muito, os sinais eram uma coisa pavorosa. Você tinha que levantar o telefone, buscar sinal em tudo quanto é lugar. E aí, quando eu cheguei no Rio, falou: olha, sua mãe teve um problema com ela, com a sua mãe. Eu falei: o que é? Está internada. Passou mal, está internada. E eu fui, minha mãe morava no Realengo, eu saí e fui direto para a casa da minha mãe. Cheguei, ela estava no hospital, internada. E aí, quando ela me viu, a face mudou completamente. É como se ela não tivesse tido nada. E aí eu segurei na mão dela, perguntei o que estava vendo, ela me abraçou, e aí falou: não, quero ir para casa. Estava boa. A ideia dela é que eu, como meu pai, meus tios, não fosse chegar aos 40 anos, né? Minha mãe faleceu em 2018. Então, assim, há um processo de urgência demais, né? Para quem vive essa história de opressão, de violência que a gente vive a cada dia, né? Meus filhos moram no Rio de Janeiro, então eu fico imaginando, né? Se eles voltam para casa, sabe? Então, essa mesma ideia a gente tem quando a gente sai. Se a gente volta, vai voltar íntegro. Então, é um pouco disso que eu também transporto. Se eu faço uma boa literatura ou não, isso não é o meu critério pensar nisso, né? Os grandes livros da humanidade foram rejeitados por todas as editoras, até serem publicados e virarem o que eram hoje, né? Mas eu penso um pouco nisso, né? Eu não faço com pressa, rápido. Eu faço no tempo que é para que ele seja realizado. Se são 6 dias ou mais tempo do que isso, tem história lá guardada que, se eu começar agora, eu comecei isso em 2008. Né? O Toda a Fúria eu escrevi em 2007, só para encerrar, viu? Não, fica tranquilo. O Toda a Fúria eu escrevi em 2007. Eu não sou que nem Como eu você. tinha um hábito sempre de jornalista,
né? Não existe escrever nada no papel, à mão, por caneta na redação. É tudo um tempo muito milimetrado. Você é quase xingado na redação se o redator, o editor passar e ver você escrevendo a matéria no jornal, para depois datilografar, ele pega aquilo, rasga e joga no lixo, vai para a máquina. Então, eu não tinha ideia disso. Mudei, me separei, mudei e tal, e aí queria a história do Toda a Fúria e não conseguia encontrar. Procurei nos meus computadores velhos, tudo existia pendrive naquela época, né? Então, assim, procurei em tudo quanto é lugar e não consegui encontrar a história. Um belo dia, mexendo nos meus arquivos todos, os livros, eu tenho muito poucos livros, mexendo naquilo tudo, encontro 2 cadernos e um estava escrito assim, Toda a Fúria. Eu tinha escrito à mão, Toda a Fúria. Minha memória não imaginava que eu tinha escrito aquilo à mão, né? E aí foi quando eu falei, agora você já me desafiou, vou brincar agora contigo de imprimir você e jogar você na mão das pessoas, para que as pessoas então te julguem, né? Então tem um pouco disso, de repente você levar, sei lá, 1 mês, 2, 3 meses, escrever uma poesia, um soneto, né? Um conto, por exemplo, mas pode ser que aconteça também de uma hora para outra, num estalo. Essa urgência que você tem, né, de amanhã não se sabe, é melhor fazer hoje, mas, Socorro, você tem uma cadência diferente, tem um tempo de maturação das histórias diferentes. Uma última pergunta para cada um de vocês, enquanto eu desafio aí os presentes, a gente vai chegando na hora, que se tiver algumas perguntas para fazer para 2 escritores tão bons que a gente tem aqui hoje, com esse processo tão rico de produção. Mas uma coisa que tem que ver com o futuro, que tem que ver com esse mundo que a gente vive hoje, né, com toda essa... Eu enumeraria algumas coisas. Falta de tempo para a leitura. Esse o Tom sublinhou muito. Ler é o que nos leva na literatura. Que literatura vai ser feita num futuro onde as pessoas leem títulos e não leem histórias? Então, que densidade é essa? E a pergunta vai para os dois, que é essa, que no mundo imediato da tecnologia, que desafios têm os escritores de, quando todo mundo lê 160 caracteres, ter de trazê-los para o tempo de um romance que é completamente diferente, às vezes até anacrônico, com o tempo da vida? O que eu tenho visto, pelo menos na minha experiência como leitora, é que pegar o livro físico é o meu momento de descanso. Porque eu trabalho com o computador, dou aula online, a gente passa o dia no celular, a gente passa o tempo inteiro resolvendo tudo no celular, o banco está no celular, a família, quando a gente está longe, está no celular, o tempo inteiro nas telas, e está no livro físico, ou até no leitor digital, é o momento de descanso, porque nada entra ali, nada interfere, e é o momento em que se pode se conectar, se concentrar numa história que tira a gente do lugar onde a gente está, que está cada vez mais frenético e cansativo. A gente não está ainda com noção de como é cansativo e exaustivo a gente viver na tela o tempo inteiro com muitos estímulos. Então, eu não sei se, pelo fato de eu viver numa certa bolha, porque eu trabalho dando aula de literatura para pessoas que escrevem, eu sou coordenadora do curso, então outros escritores dão aula, eu acompanho as aulas, eu vivo meio que num universo onde as pessoas leem, um universo privilegiado, mas também tenho visto jovens lendo por causa das redes sociais, tem livro aqui nessa livraria, não sei se vocês viram que tem uma plaquinha assim, livros que sucesso do TikTok. Então existem brechas dentro dessa coisa frenética que são as redes sociais e essa nossa dependência, que são essas brechas onde a literatura consegue entrar. Então, eu sou muito otimista, talvez por eu estar numa bolha. O meu trabalho a minha vida, o tempo todo, 24 horas, eu estou cercado de pessoas que leem. E porque eu estou escutando muita gente dizer a mesma coisa, que a leitura do romance é o tempo do descanso desse outro mundo de tanto estímulo e de tanto cansaço. Então, eu sou muito otimista com a vida do romance. O romance hoje
com feições diferentes, um romance que privilegia as experiências pessoais, né? Tem o Nobel da Annie Ernaux para nos mostrar isso, a autoficção, enfim, as mudanças que os nossos tempos têm trazido para a feitura do romance, e tudo isso muito contemplado, mas eu acredito, sou muito otimista de que o romance vai ser cada vez mais, vamos manter o otimismo, mas vai ser cada vez mais o nosso lugar de fantasia, de sonho, de imaginação e de descanso, de entrega, para um outro tempo, né? Que eu acho que isso é a maior maravilha de se ler um romance, e passar para outro tempo, outro espaço, muito rapidamente. Quando é bom, né? Porque quando é ruim, a gente só larga. Até um detalhe, né, que o romance no Brasil foi criado em 1843. O primeiro romance publicado no Brasil. Né? E pegou tanto, né, que o século XIX, a produção de romance do século XIX é fantástica. A gente lembra, sei lá, Aloísio, Machado, enfim, Zé Alencar, Zé do Patrocínio, grandes romancistas no século XIX, né? E como falou, né, quer dizer, parece que é uma arte diferente, né? É um desafio tanto para escrever como para o leitor do romance em si. E eu queria contar um casinho. Meu filho odiava a leitura, não queria saber nada de leitura, mas adorava cinema, né? E aí dizia, pai, eu queria ir ao cinema, ia segunda-feira porque era mais barato, tal, o cinema, tal. Eu falei, não há problema nenhum. R$50, você lê o livro, faz um resumo e o dinheiro do cinema está garantido. Beleza? E ele, com aquele bico enorme, né? Quem conhece ele, minha madrinha está aqui, Joana, bico enorme, invocado, um outro jeito. Lê, 50 pau, vai para o cinema. E ele, então, hoje é um maior leitor que você possa imaginar. Você continua dando 50 pau para ele? Não, já não dou mais 50 pau, porque isso acabou, né? Isso era século passado, né? Dar 50 pau. Agora é 500, ou não sei o quê. Só a pipoca no cinema custa R$80, né? Que é aquela pipoca desse tamanho assim, né? O filme acaba, a pipoca ainda continua, né? Fora o refrigerante, enfim. Tem que ter ajuda do guarda para levar até a cadeira, né? Porque, na verdade, o que vende hoje é pipoca e refrigerante, né? O filme mesmo é um detalhe. Desculpa. Bem, gente, temos 7 minutos. Gostava de desafiar algum de vocês a fazer alguma pergunta. Com certeza alguém terá alguma pergunta para fazer. Tem lá atrás. Se levante, diga seu nome. Oi, tudo bem? Boa noite, meu nome é Raik. Eu sou um jovem escritor e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual conselho, né? Eu sou um romancista, qual conselho vocês que são veteranos teria para um jovem escritor no começo de carreira? Você não está falando de mim, não, né? Veterano. Socorro? A veterana virou você, já viu? Simpático. Simplesmente a educação machista. Eu, como veterana, meu melhor conselho é se inscreva na especialização que eu coordeno na Universidade de Fortaleza, que é um curso de 18 meses de formação de escritores, mas caso você não queira e não possa se inscrever, eu acho que é o que o Tom falou, a leitura e a observação da vida, eu acho que são as ferramentas de formação, de construção de um escritor mais garantidas. Ler e observar a vida e entender que a escrita do romance, ela é, sobretudo, uma ponte com as outras pessoas, né? A gente precisa ter um coração, um olhar muito generoso para o mundo e para as pessoas na hora de escrever, de criar esse pequeno universo que é o romance. Você recorta um pedaço de vida ali daqueles personagens, daquele tempo, mas você fala de pessoas para pessoas. Escrever um romance e ninguém lê não adianta muito. Então, acho que entender a escrita literária como ponte, é isso que a gente está falando aqui todos os dias, eu acho que essa é a coisa mais importante. Mas aí o Tom, como mais veterano, ele vai dizer alguma coisa mais importante. Há controvérsias, né? Assim, eu acho que o Drummond fala de lições de coisas, né? Então,
não tem nada muito pronto para isso. Mas uma coisa que é fundamental é o talento. É a inclinação para. A pessoa sabe que tem uma inclinação para. Eu fazia diários, por exemplo. Gostava de escrever diários. E é sempre uma versão, né? Quando a gente fala de alguém, nós estamos fazendo de uma versão. Até o documentário é uma versão nossa sobre uma pessoa. Então, isso é uma versão. Quer dizer, eu só fui me dar conta que eu era um escritor quando alguém leu alguma coisa minha e disse, pô, gostei disso. Né? Aí eu falei, caramba, então isso é literatura, isso é... Né? Então, eu acho que isso é um caminho. Mas eu penso, primeiro, né, só ler não vai fazer você ser um escritor. Né? Não vai fazer você ser um escritor. Mas, assim, o escritor, quando lê, ele já sente o gatilho de querer contar uma história, de querer traduzir alguma coisa. Né? Eu, a todo momento, vivo pensando nos grandes personagens que estão aqui. Eu posso descrever exatamente esse ambiente aqui, com as pessoas que estão aqui, e transformar isso em ficção. Essa igreja pode me dar um elemento fantástico para eu criar um personagem. Eu estou escrevendo um conto, comecei a escrever aqui, aliás. Né? Na verdade, comecei a escrever no avião para cá. É a história de uma ama de leite. Ela é uma escravizada, vem para o Brasil aos 6 anos. Aqui vive numa família, né? E ela vai crescendo e vai se transformar na ama de leite de um camarada que vai ser o algoz dela. Né? E ela vai, o tempo todo, com a familiaridade que ela tem, né? Ela se apega àquela criança que ela amamenta todos os dias. E ele vai crescer e ela vai pensar que ele vai ser a pessoa que vai dar algum tipo de carinho, afeto para ela, que ela não tem em lugar nenhum daquela casa. Né? E ele vai ser exatamente o oposto. Né? Ele vai herdar essa população de pessoas escravizadas e vai exatamente ter o sentido mais doloroso, mais sinistro sobre esta personagem em si. Eu vim lendo no avião, claro, né? Não perder tempo, e me deu uma sacada. Eu peguei o meu caderno e comecei a escrever. Eu escrevo uma página, 2 páginas, 3 páginas. Quando cheguei no hotel, que eu faço também, aonde eu estiver, eu escrevo. Aonde eu estiver, eu leio. Eu posso acordar um pouco mais tarde, eu posso acordar um pouco mais cedo. Em casa tem livro no banheiro, em qualquer lugar em casa tem livro. Eu descanso lendo o livro. Né? Então, é basicamente a minha forma de procedimento. Então, primeiro é o seguinte, o talento vai fazer você a criar a história de onde elas não surgem, não estão visivelmente para você. Isso aqui pode ser uma história nessa igreja. Você pode inventar um casamento, você pode inventar uma missa de 7º dia, você pode inventar um acidente, um incidente qualquer, que esse ambiente vai fazer parte. Quem lê não vai ter ideia que é aqui que você está falando. Né? Você não vai ler. A Igreja do Rosário, ela tem em qualquer lugar. A Igreja do Rosário, de pretos e de brancos. Mas, então, acho que parte daí, primeiro, do talento que você tem para aquela vocação. Né? Isso tem história, por exemplo, de pessoas que, ao ler um personagem, vão fazer um quadro. A gente está falando aqui do Portinari, por exemplo. Lia alguma coisa, imaginava e desenhava aquela pela imaginação da leitura que ele fez. Então, assim, não sei se é você que vai dizer que você é escritor. Alguém vai dizer que a tua história vai contar. Toda a Fúria, eu estou recebendo um monte de mensagens de pessoas, não consigo parar de ler. Li numa sacada. Né? A Carolina, foi engraçado, porque uma pessoa do Piauí comprou o livro, e aí, 400 e poucas páginas, e começou a ler aquele livro
a tarde toda, foi varando à noite, sentada no sofá. O marido chegou, ela cumprimentou, tal, terminou de ler, era para as 3 horas da manhã, ele estava na cama e achou, o que está havendo contigo? É um tal de Tom Farias, né? Então, numa sentada, como a gente diz, ela leu o livro e deu um depoimento. Então, isso parece que é um caminho, assim. Eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer isso, eu acho que eu sei escrever. Então, o teu talento vai vir de você, mas vai vir dessa opinião geral das pessoas em si, né? Tem gente que... A literatura... Então, em São Paulo tem 2.000 editoras, né? Em São Paulo. Então, assim... Imaginar que tudo isso seja produzido e poucas pessoas aparecem, né, não quer dizer que elas não tenham boa literatura, não tenham produzido bons livros, né, também, né? Obrigado aos dois. Agradeço a todos a presença de vocês. O Fliparacatu continua amanhã, logo às 10 da manhã.